O relógio marcava 8h45 da manhã quando Clara empurrou com cuidado a porta de vidro do imenso prédio corporativo. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar nos corredores silenciosos. De um lado, a mão firme na pasta onde guardava seu currículo impresso. Do outro, os dedos entrelaçados com os de sua filha, Sofia, de apenas 4 anos. A menina caminhava ao lado da mãe, os olhinhos curiosos brilhando diante do tamanho do lugar, como se estivesse entrando em outro mundo. Clara havia ensaiado esse momento a noite inteira. Dormiu pouco, revisando respostas, repetindo mentalmente cada detalhe da entrevista. Mas nada tinha saído como planejado. A babá que cuidaria de Sofia cancelou de última hora e Clara não tinha mais ninguém em quem confiar. Entre perder a entrevista e arriscar críticas, ela escolheu a segunda opção. Afinal, essa chance era única. Mal deu alguns passos no saguão quando uma voz seca cortou o ambiente. "Você trouxe uma criança para uma entrevista?" Clara parou no mesmo instante. À frente dela, uma mulher alta, cabelos presos em um coque rígido, salto alto batendo firme no chão de mármore. Era Vanessa, a gerente de RH, conhecida entre os funcionários pelo olhar crítico e pela falta de paciência. Os braços cruzados no peito e o tom de desdém deixavam claro, ela não aprovava aquela cena. "Eu não tive escolha", respondeu Clara, tentando manter a calma. Sua voz estava baixa, mas firme. Não poderia deixá-la sozinha em casa. Vanessa arqueou uma sobrancelha, quase debochando. "Isso é uma empresa, não uma creche. Nós avaliamos profissionalismo, não improviso." Sofia, sem entender o clima pesado, puxou a barra do vestido azul que a mãe havia lavado e passado com tanto cuidado na noite anterior. Os sapatos, já um pouco gastos, arranhavam o chão brilhante, contrastando com a perfeição daquele lugar, que parecia feito apenas para quem nunca enfrentou dificuldades. Clara se ajoelhou ao lado da filha, fingindo um sorriso para acalmá-la, mas por dentro sentiu o rosto arder de vergonha. Respirou fundo e voltou a encarar Vanessa. "Eu estou aqui preparada. Tenho todos os documentos e cumpro todos os requisitos da vaga. Só peço a chance de ser ouvida." O silêncio que se seguiu foi pesado. A recepcionista desviou o olhar para a tela do computador, fingindo digitar algo urgente. 2 homens de terno, que aguardavam próximos ao balcão, cochicharam entre si, rindo discretamente. Vanessa, sem mover um músculo, fez sinal para o segurança que estava de pé ao lado da porta. "A senhora pode acompanhar essa candidata até a saída?" ordenou friamente. Foi nesse momento que Sofia, sem perceber a gravidade da situação, bateu sem querer em um copo descartável que estava sobre o balcão. A água escorreu pelo mármore branco, manchando o chão impecável. Clara imediatamente se abaixou, tirando da bolsa um punhado de lenços amassados. "Me desculpem, por favor. Ela não queria", murmurava limpando apressada o chão com as mãos trêmulas. Ninguém se mexeu para ajudar. O som dos teclados, o clique dos saltos de Vanessa e o riso abafado dos 2 homens eram as únicas coisas que preenchiam o ar pesado daquele lugar. Clara sentia cada olhar sobre si como uma pedra sendo lançada contra sua dignidade. Ela estava ali, ajoelhada no chão frio, tentando conter a vergonha diante da filha, quando um som de um dingue suave ecoou pelo hall. O elevador se abriu. E foi ali, exatamente naquele instante, que o rumo daquela manhã começou a mudar. O elevador se abriu com um som metálico suave, mas que naquele silêncio parecia um trovão. Os olhares no saguão se voltaram automaticamente para a figura que surgia dali. Um homem alto, imponente, de terno cinza escuro impecavelmente alinhado, caminhava com passos seguros, como alguém acostumado a ser observado. Era Leonardo Vasconcelos, o CEO da empresa. Poucos funcionários tinham contato direto com ele, mas todos conheciam seu rosto das revistas de negócios e entrevistas de televisão. Aos 36 anos, havia transformado a Grant & Co. em uma das empresas mais respeitadas do país. E, ironicamente, ninguém esperava vê-lo ali naquela manhã. O barulho dos saltos de Vanessa cessou. A gerente, que momentos antes estava pronta para expulsar Clara, endireitou a postura em segundos, como se quisesse esconder a cena que acabara de protagonizar. Leonardo parou a poucos metros.
O olhar firme percorreu o ambiente até encontrar Clara ajoelhada no chão com lenços de papel molhados nas mãos, tentando limpar a água derramada. Ao lado dela, a pequena Sofia observava em silêncio, sem compreender por que sua mãe parecia tão aflita. O ambiente ficou pesado. Por alguns segundos, ninguém ousou respirar alto. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Leonardo, a voz grave e calma, mas carregada de autoridade. Vanessa foi a primeira a falar. "Senhor, é apenas uma candidata à vaga de auxiliar. Infelizmente, ela não seguiu o protocolo. Trouxe uma criança para a entrevista." Clara sentiu as bochechas queimarem. Segurou a mão da filha com força, preparando-se para ouvir mais um discurso sobre irresponsabilidade. Mas, para sua surpresa, Leonardo não olhou para Vanessa. Ele fixou os olhos em Clara, avaliando-a com atenção. "Seu nome?" perguntou em tom direto. Clara engoliu em seco. "Clara Moreira, senhor." Ele assentiu, aproximando-se mais alguns passos. Parou diante dela e estendeu a mão, não para ajudá-la a levantar, mas para pegar a pasta que ela segurava com tanta força contra o peito. Clara hesitou por um instante, mas acabou entregando. Leonardo abriu rapidamente, folheando os documentos. Currículo simples, mas organizado. Experiências modestas, porém honestas. Ele fechou a pasta e devolveu. "A senhora chegou no horário?" perguntou sem alterar o tom. "Sim, senhor", respondeu Clara. "E trouxe todos os materiais solicitados?" "Trouxe, senhor." Ele fez uma breve pausa. Olhou para Sofia, que com os olhinhos grandes e curiosos o observava como se ele fosse um personagem saído de um desenho animado. Leonardo se agachou para ficar na altura dela e disse com um meio sorriso: "E você, mocinha? Veio acompanhar sua mãe na entrevista?" Sofia assentiu com a cabeça, apertando ainda mais a mão da mãe. Leonardo se levantou e virou-se para Vanessa. "Então, pelo que vejo, a candidata está preparada. O fato de estar com a filha não muda isso." Vanessa piscou várias vezes, sem acreditar no que ouvia. "Mas, senhor, isso não é adequado. Não transmite profissionalismo." Leonardo ergueu a mão, interrompendo-a de imediato. "O que transmite profissionalismo é compromisso, pontualidade e preparo. Tudo o que ela demonstrou até aqui." Fiz uma pausa e concluiu. "O resto é julgamento pessoal, e isso não tem espaço nesta empresa." Clara sentiu o coração disparar. Pela primeira vez naquele dia, alguém a olhava sem desprezo, sem pena. Apenas a via como ela era, uma mulher que estava tentando. "Vamos conversar, senhora Morena", disse Leonardo apontando para a sala de espera ao lado. "Quero ouvir sua história." E enquanto todos observavam em silêncio, Clara caminhou até a sala indicada, com Sofia segurando firme sua mão. Atrás delas, Vanessa permanecia imóvel como se tivesse engolido um limão. O rumo daquela entrevista acabava de mudar, e Clara mal sabia que aquele encontro inesperado iria transformar toda a sua vida. A sala de espera parecia outro mundo em comparação com o saguão. Era silenciosa, com poltronas de couro preto e uma mesa de centro cheia de revistas caras que Clara jamais teria coragem de folhear. Ela se sentou devagar, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Sofia acomodou-se em seu colo, abraçando o ursinho gasto que carregava na bolsa da mãe. Leonardo puxou uma cadeira, posicionou-se à frente delas e, diferente de todos os olhares que Clara já havia enfrentado em entrevistas, ele não parecia apressado, impaciente ou julgador. Apenas aguardava. "Pode começar de onde achar melhor, senhora Moreira", disse ele, a voz baixa mas firme. Clara respirou fundo. Olhou para Sofia, que a observava com aquele jeito inocente, e encontrou coragem. "Perdi meu marido há 2 anos, num acidente de carro. Ele era motorista de aplicativo. Um caminhão avançou o sinal e ele não voltou para casa." As palavras saíram mais lentas do que ela gostaria. O nó na garganta era difícil de segurar, mas ela continuou. "Desde então, faço de tudo para sustentar minha filha. Já trabalhei em lanchonete, já limpei escritórios à noite, já vendi doces na porta da escola, qualquer coisa para não deixar faltar comida em casa." Leonardo a ouvia sem interromper, o que a deixava ainda mais nervosa. "Eu tentei continuar os estudos", prosseguiu ela, "mas não consegui. Meus pais faleceram quando eu ainda era adolescente.
E a família do meu marido, eles se afastaram depois do enterro. Então ficou só eu e a Sofia. Ela fez uma pausa, ajeitando a filha no colo. Sofia brincava, distraída, com o zíper da bolsa, sem perceber o peso daquelas lembranças. As noites têm sido longas. Eu estudo sozinha, faço cursos gratuitos na internet. Eu vi a vaga de auxiliar na Grant & Co. e pensei, talvez seja a chance de recomeçar. Eu não tenho nada luxuoso no currículo, mas tenho dedicação, e isso ninguém pode negar. Leonardo manteve o olhar firme, como se analisasse não apenas o que ela dizia, mas a forma como dizia. E hoje? Ele perguntou devagar. Por que trazer sua filha? Clara respirou fundo mais uma vez. Porque não tinha outra opção. A babá cancelou. Eu não confio em deixá-la sozinha e... engoliu seco. Eu não poderia perder essa entrevista. É a única oportunidade que apareceu em meses. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável para Clara. Sentia que cada segundo era um julgamento. Porém, quando esperava mais um sermão, Leonardo apenas inclinou a cabeça, como se reconhecesse algo naquelas palavras. Coragem. Não é todo mundo que chega aqui de cabeça erguida depois de tudo isso. Clara piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Eu não vim pedir caridade. Só quero trabalhar. Só quero a chance de mostrar que posso ser útil. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Em seguida, apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinou-se um pouco para a frente e disse calmamente: Muito bem, senhora Moreira. Vamos ver o que pode fazer. Naquele instante, Clara percebeu que aquele não era apenas um teste de emprego. Era o começo de algo maior. Algo que mudaria para sempre o destino dela e de sua filha. Leonardo apoiou as mãos nos joelhos e respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra antes de falar. O silêncio naquela sala parecia se esticar até doer, e Clara sentiu o coração acelerar a cada segundo. Será que ele acreditaria nela? Ou seria só mais uma porta se fechando? De repente, ele se endireitou na cadeira, cruzou os braços e disse com simplicidade: Senhora Moreira, o que acha de começar um período de experiência aqui na empresa? 2 semanas. Quero ver na prática como a senhora trabalha. Clara piscou, sem acreditar no que tinha ouvido. 2 semanas? Repetiu, a voz trêmula. Leonardo confirmou com um leve aceno. Exato. Um teste. Não prometo nada além disso. Mas será a sua chance de provar o que disse. As mãos de Clara tremiam. Ela olhou para Sofia, que a observava curiosa, e de repente um sorriso involuntário escapou de seus lábios. Senhor, eu aceito. Com todo o coração eu aceito. Vanessa, que ainda estava parada próxima à porta, quase engasgou com a resposta. Senhor Leonardo, com todo respeito, isso não é o procedimento normal. Essa candidata claramente não está dentro dos padrões. Leonardo ergueu a mão de novo, interrompendo-a sem esforço. Vanessa, eu não estou pedindo sua opinião. Estou tomando uma decisão. A gerente mordeu os lábios, visivelmente contrariada, mas não ousou retrucar. Enquanto isso, Clara ainda parecia atordoada. Sua mente girava em 1000 direções. Como pagaria a condução para os próximos dias? Como conseguiria conciliar com os bicos noturnos? Como faria para Sofia ficar bem? Mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança acendeu dentro dela. Era a primeira vez em muito tempo que alguém não a descartava no primeiro olhar. Leonardo se levantou e estendeu a mão. Então está decidido. Segunda-feira, às 8 da manhã, quero a senhora aqui. Clara levantou-se devagar, quase como se estivesse sonhando. Apertou a mão dele com força, sentindo a segurança naquele gesto firme. Obrigada, senhor. Eu não vou decepcionar. Sofia, sem entender direito, bateu palminhas e disse com um sorriso: Mamãe conseguiu, né? O coração de Clara quase transbordou. Ela abraçou a filha e respondeu baixinho: Consegui, meu amor. Consegui. Leonardo observou aquela cena em silêncio. Havia algo diferente naquela mulher. Não era apenas coragem ou determinação.
Era uma dignidade que resistia mesmo quando tudo ao redor parecia querer derrubá-la. E por algum motivo que ele ainda não sabia explicar, aquilo mexia com ele de um jeito inesperado. Enquanto Clara saía da sala com a filha no colo, a voz de Leonardo ecoou, firme, como um aviso que ela jamais esqueceria. Lembre-se, senhora Moreira, essa não é uma caridade, é uma chance. O resto dependerá apenas de você. Clara assentiu, com os olhos marejados. Eu sei, senhor, e vou agarrar essa chance com todas as minhas forças. Naquele momento, entre o medo e a esperança, nasceu o primeiro passo de uma nova vida. A segunda-feira amanheceu cinzenta, mas Clara parecia carregar um sol dentro do peito. Ajeitou o vestido simples que havia passado na noite anterior e pegou a mão de Sofia. Não tinha dinheiro para deixar a filha em uma creche particular, mas também não queria perder essa chance. Felizmente, a empresa oferecia um pequeno espaço de recreação no térreo e Leonardo havia autorizado que Sofia fosse aceita mesmo sem a papelada completa. Clara chegou 10 minutos antes do horário. Estava nervosa, mas pontual. O coração acelerava a cada passo no imenso saguão. Dessa vez, não havia Vanessa para bloqueá-la, mas os olhares ainda pesavam. Alguns funcionários cochicharam ao vê-la deixar a filha no espaço infantil antes de subir para o escritório. No primeiro dia, Clara mergulhou em tarefas simples, organizar arquivos, revisar planilhas, atender ligações, coisas básicas, mas que exigiam atenção. Ela perguntava, anotava tudo em um caderno velho que carregava e nunca deixava nada pela metade. Ao final da manhã, a recepcionista comentou em voz baixa para uma colega: até que ela não é tão perdida assim não. Mas nem todos estavam dispostos a aceitá-la. Durante o almoço no refeitório, 2 funcionários riram quando a viram esquentando marmita em um pote de plástico já gasto. Aposto que só entrou porque o chefe ficou com pena, murmurou um deles alto o suficiente para ela ouvir. Clara fingiu não escutar, mas por dentro seu estômago revirava. Mordeu o lábio e continuou mexendo no arroz simples que havia levado. À noite, quando foi buscar Sofia no espaço infantil, encontrou a menina com o rosto borrado de lágrimas. Os cabelos bagunçados, mas rindo, mostrando o desenho que havia feito. Olha, mamãe, eu desenhei você no trabalho, disse apontando com orgulho para um rabisco colorido de uma mulher sorridente em frente a uma mesa. O coração de Clara se aqueceu. Por mais cansada que estivesse, aquilo dava sentido a tudo. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Clara chegava cedo, saía tarde e aproveitava cada minuto para aprender. Enquanto alguns colegas a tratavam com indiferença, outros começavam a perceber sua dedicação. Ainda assim, os sussurros de desdém não paravam. Aposto que não duram uma semana. Vai largar tudo na primeira gripe da filha. Ela ouvia, mas seguia firme. Não podia se dar ao luxo de desistir. Em silêncio, alguém a observava de perto. Leonardo passava pelos corredores sem dizer nada, mas notava a postura dela. Sempre atenta, sempre disposta. Não usava a filha como desculpa, não pedia favores, apenas trabalhava. E foi numa tarde chuvosa, quando Clara ofereceu parte de sua marmita ao senhor Roberto, o zelador do prédio, que Leonardo finalmente entendeu que havia algo diferente naquela mulher. Ela podia estar faminta, mas ainda assim escolhia dividir. Clara não sabia, mas cada gesto simples seu estava plantando sementes que iriam florescer em algo muito maior do que o emprego. Os dias passavam e Clara seguia firme, mesmo com os olhares tortos e os cochichos pelos corredores. Ela já havia se acostumado a almoçar sozinha, comendo rápido, antes de correr para revisar relatórios ou aprender uma nova função. Só que, sem perceber, alguém observava cada detalhe. Leonardo tinha o hábito de circular pela empresa em horários inesperados. Gostava de ver com os próprios olhos como as coisas realmente funcionavam, sem a maquiagem dos relatórios. E foi assim que começou a notar Clara em pequenas situações. Uma tarde, ao sair de uma reunião, ele a viu na copa da empresa. Clara estava diante de um senhor de uniforme azul, o zelador Roberto, que sempre andava cabisbaixo, ignorado pelos demais. Ela cortava seu sanduíche ao meio e dizia com um sorriso:
Aceite, seu Roberto. Eu comi no café da manhã, não vou sentir falta. Leonardo ficou parado alguns segundos observando. Não era a primeira vez que via generosidade em Clara. Mas havia algo diferente naquela cena. Ela mesma estava visivelmente cansada e com olheiras, mas ainda assim encontrava espaço para dividir. No dia seguinte, um episódio ainda mais delicado chamou sua atenção. Clara trabalhava concentrada em sua mesa quando duas funcionárias passaram por trás, cochichando alto demais. Deve estar achando que virou protegida do chefe. Claro, trouxe a filha para a entrevista, quem não teria pena? Clara fechou os olhos por um instante, respirou fundo e continuou digitando. Não revidou, mas Leonardo, que vinha pelo corredor, ouviu tudo. Vocês duas, disse em tom seco, parando ao lado delas. Tenho certeza de que há tarefas esperando. As mulheres engoliram em seco e saíram às pressas, murmurando desculpas. Clara, surpresa, ergueu os olhos para o CEO. Desculpe, senhor, eu não queria causar problema. Leonardo balançou a cabeça. O problema não é seu. O problema é de quem prefere julgar em vez de trabalhar. Ela não soube o que responder. Apenas assentiu, sentindo uma estranha mistura de gratidão e constrangimento. Naquela noite, já em casa, Clara ainda pensava na cena. Por que ele havia se importado? Para ela, Leonardo era apenas um chefe distante, um homem de negócios. Mas, pela primeira vez, percebeu algo além. Um olhar sincero, como se ele realmente a visse. Enquanto isso, no apartamento luxuoso no alto da cidade, Leonardo abria sua agenda. No canto da página estava colado um pequeno adesivo em forma de estrela que Sofia lhe havia dado alguns dias antes, durante uma visita rápida ao escritório. Ele não sabia por que ainda mantinha ali. Talvez porque lembrava algo que há muito tempo tinha esquecido, a importância das pequenas coisas. E foi nessa noite, olhando para aquele adesivo simples, que Leonardo percebeu que Clara não era apenas mais uma funcionária em teste. Ele estava mexendo em algo dentro dele que nem todo o dinheiro do mundo conseguia alcançar. Não demorou para os cochichos se transformarem em rumores. Nos corredores, nos grupos de mensagens, até mesmo no refeitório, Clara passou a ser alvo de comentários maldosos. Claro que ela conseguiu a vaga. O chefe a escolheu pessoalmente. Aposto que não dura, é só capricho do Leonardo. Uma mãe solteira sem experiência? Isso nunca aconteceria sem favoritismo. Clara ouvia fragmentos dessas conversas, fingia não importar, mas por dentro o coração se apertava. Sabia que tinha conquistado a vaga por esforço, mas como convencer colegas que já a viam como a protegida do chefe? Numa tarde de feriado, a tensão explodiu. Ela estava terminando um relatório quando Patrícia, uma funcionária mais antiga e conhecida pela linguachada, se aproximou com um sorriso falso. Você realmente acha justo? Clara perguntou em tom doce, mas carregado de veneno. Enquanto a gente rala anos para conseguir reconhecimento, você chega com a filha debaixo do braço e o CEO decide pancar o Salvador. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não pedi privilégio nenhum, só trabalho. Trabalho? Patrícia riu, balançando a cabeça. Você acha que engana quem? Todo mundo já entendeu o jogo. As palavras a atingiram como socos invisíveis. Clara sentiu a garganta arder, mas se recusou a chorar ali. Segurou a pasta contra o peito e respondeu com firmeza. Eu não preciso provar nada para você. O clima ficou pesado. Outros funcionários olharam discretamente, alguns se divertindo com a cena. Foi nesse instante que Leonardo surgiu no corredor. Sua presença impôs silêncio imediato. Algum problema? Perguntou. O tom calmo, mas firme. Patrícia gaguejou. Não, senhor. Estávamos só conversando. Leonardo a encarou por um segundo longo demais e depois voltou-se para Clara. Senhora Moreira, poderia me acompanhar até minha sala? Ela o seguiu em silêncio, com o coração disparado. Assim que entraram no escritório envidraçado, Clara não aguentou e desabafou. Eu não sei se consigo continuar, senhor. Eles me olham como se eu fosse uma fraude, como se eu tivesse roubado algo que não era meu. Leonardo apoiou as mãos na mesa e inclinou-se para a frente. Ouça bem no que vou dizer. Você não roubou nada. Está aqui porque merece. Clara baixou os olhos, ainda insegura. Mas e se continuarem a me atacar? Ele respirou fundo e respondeu firme.
Então atacarão a mim também, porque fui eu quem lhe deu a chance, e não retiro uma palavra. Clara ergueu os olhos, surpresa. Não era apenas uma defesa, era uma declaração de confiança, algo que ela não ouvia há muito tempo. Naquele momento, pela primeira vez desde que havia perdido tudo, Clara não se sentiu sozinha. Mas ela não imaginava que, do lado de fora, o ressentimento só crescia e os boatos estavam prestes a ganhar proporções que colocariam não apenas seu trabalho em risco, mas também sua dignidade. O fim de semana chegou, mas Clara não conseguiu descansar. As palavras de Patrícia ainda ecoavam em sua mente. Ela queria acreditar em Leonardo quando ele dizia que ela merecia estar ali, mas a pressão dos colegas a fazia duvidar de si mesma. No domingo à tarde, decidiu levar Sofia ao parque do bairro para aliviar a cabeça. O céu estava claro, crianças corriam entre as árvores e vendedores ambulantes ofereciam algodão doce e pipoca. Clara respirou fundo, sentindo que, ao menos, naquele espaço simples, podia esquecer os olhares de julgamento. Sofia correu até um balanço, rindo alto, e Clara se sentou em um banco, observando-a brincar. Foi então que uma voz familiar surgiu atrás dela. Parece que encontrei a funcionária mais dedicada da semana. Ela se virou rápido. Leonardo estava ali, sem terno, usando uma camisa simples de mangas dobradas e jeans escuros. Parecia mais humano, menos inalcançável. Clara agarrou os olhos. Senhor Vasconcelos, aqui? Ele sorriu de leve. Pode me chamar de Leonardo fora da empresa. Eu costumo caminhar aqui quando preciso pensar. Olhou para Sofia e acrescentou. E parece que hoje tive sorte. Sofia correu até eles, os cachinhos soltos balançando, e puxou o braço do homem sem cerimônia. Tio Leonardo, empurra eu no balanço. Clara ficou sem reação, mas Leonardo apenas riu e se abaixou. Claro, mocinha, vamos lá. Enquanto ele empurrava o balanço, Sofia gritava de alegria. Clara observava, surpresa com a naturalidade da cena. Não havia rigidez naquele homem que, no escritório, todos temiam. Ali, ele parecia genuinamente feliz. Depois de alguns minutos, se sentaram juntos embaixo de uma árvore. Sofia, já cansada, desenhava corações na areia com um graveto. Leonardo olhou para Clara, sério, mas sem a formalidade de sempre. Eu sei que tem sido difícil. Eu vi a maneira como a tratam. Clara suspirou. Não é fácil ignorar. Às vezes penso em desistir. Mas não posso. Minha filha precisa de mim forte. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, encarando o horizonte, e então disse algo que até então só havia ficado para si. Quando eu tinha 12 anos, perdi alguém que eu amava, minha irmã. Desde então, aprendi a suportar olhares e silêncios pesados. Não é justo, mas é assim. Só que quem continua em pé no final é quem realmente vence. Clara não soube o que dizer. Sentiu apenas que aquela barreira invisível entre eles começava a se desfazer. Pouco depois, Leonardo se ofereceu para levá-las até casa. O carro dele contrastava com a simplicidade da rua estreita onde Clara morava, mas ele não fez nenhum comentário. Apenas ajudou Sofia a sair e disse baixinho para Clara antes de se despedir. Não deixe que matem sua coragem. Eu acredito em você. Clara fechou a porta com o coração disparado. Pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente. Não era apenas gratidão. Era a sensação de que alguém realmente via quem ela era, além das lutas, além das cicatrizes. E essa aproximação inesperada mudaria tudo. Tudo. A semana começou pesada. Clara já sentia o peso dos olhares e comentários, mas nada se comparava ao que aconteceu na terça-feira. Na hora do almoço, enquanto revisava um relatório, recebeu uma ligação da recreação infantil da empresa. A voz aflita da monitora fez seu coração gelar. Dona Clara, sua filha está com febre alta. É melhor vir buscá-la imediatamente. Clara largou tudo e correu. Encontrou Sofia deitada em uma pequena caminha, rosto vermelho e corpo suado. Pegou a menina no colo, aflita. Calma, meu amor, mamãe está aqui. Saiu apressada pelo saguão, ignorando os olhares curiosos. Patrícia, claro, não perdeu a chance de soltar um comentário venenoso.
Eu disse que isso ia acontecer. Trabalho não combina com criança. Clara fingiu não ouvir, mas por dentro estava em pedaços. Sofia ardia em seus braços, e ela não tinha dinheiro para pagar um hospital particular. O posto de saúde mais próximo costumava estar lotado. No meio da confusão, Leonardo apareceu, vindo de uma reunião. Ao ver Clara com a filha no colo, interrompeu o passo e se aproximou imediatamente. O que aconteceu? Ela está com febre. Eu preciso levá-la para o hospital, mas não sei como vou... A voz de Clara falhou. Leonardo não pensou 2 vezes. Venha comigo. Ele a conduziu até seu carro particular e em minutos estavam a caminho de uma clínica particular. Clara, no banco de trás com Sofia, segurava a mão da filha e tentava conter as lágrimas. Eu não queria causar problema, senhor, murmurou. Leonardo respondeu firme, sem desviar os olhos da estrada. Não é problema cuidar de quem precisa. Na clínica, Sofia foi atendida rapidamente. Diagnóstico: uma virose comum, mas que exigia cuidado e repouso. Clara finalmente respirou aliviada, mas ainda se sentia constrangida. Eu não tenho como pagar essa consulta, disse baixinho, evitando olhar para ele. Leonardo apenas balançou a cabeça. Já está resolvido. Concentre-se apenas na sua filha. De volta ao apartamento simples de Clara, ele ajudou a ajeitar Sofia na cama improvisada da sala. Antes de ir embora, se inclinou e cobriu a menina com um cobertor. Sofia, sonolenta, sussurrou com um sorriso. Obrigada, tio Leonardo. Clara observava a cena em silêncio. Quando ele se levantou para sair, ela finalmente falou. Por que está fazendo isso? Ele parou na porta, pensou por um instante e respondeu. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é que alguém fique. Clara sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Não eram de tristeza, mas de algo que há muito não sentia. Alívio. Naquele dia, percebeu que Leonardo não era apenas seu chefe. Ele estava se tornando parte da vida delas, e isso a assustava tanto quanto a confortava. Os dias seguintes foram difíceis, mas também reveladores. Clara se desdobrou entre o trabalho e os cuidados com Sofia, que se recuperava devagar. O medo de perder a vaga voltou a rondá-la, mas para sua surpresa, Leonardo nunca a pressionou. Pelo contrário, enviava mensagens curtas, mas firmes, como um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Já cuidou de todos. Agora, cuide dela. O resto espera. Pouco a pouco, os rumores na empresa começaram a se dissipar. Não porque as pessoas tinham mudado, mas porque a dedicação de Clara falava mais alto. Relatórios entregues com perfeição, horários cumpridos, disposição em ajudar qualquer colega. Até os mais céticos começaram a reconhecer que não havia favoritismo, havia competência. Na sexta-feira, Leonardo a chamou à sua sala. Clara entrou nervosa, imaginando qualquer coisa. Ele estava de pé, junto à janela, olhando a cidade lá embaixo. 2 semanas, disse ele virando-se lentamente. Foi esse o prazo que eu lhe dei. Clara segurou firme a pasta contra o peito. Eu sei, senhor, e agradeço pela chance. Fiz o meu melhor. Ele se aproximou. Colocou um envelope sobre a mesa e cruzou os braços. Dentro está o contrato definitivo. Seja bem-vinda oficialmente à equipe. Clara levou a mão à boca, os olhos marejados. Eu não sei como agradecer. Leonardo sorriu de leve. Não precisa agradecer. Apenas continue sendo quem é. Isso já é mais do que suficiente. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara abraçou Sofia com força. Conseguimos, meu amor. Agora temos um lugar. Temos esperança. Meses depois, a vida delas havia mudado. Clara conquistou respeito dentro da empresa e Sofia adorava o pequeno espaço infantil que frequentava todos os dias. Mais do que isso, um vínculo inesperado havia florescido entre elas e Leonardo. Ele passou a aparecer nos momentos simples, levando Sofia para tomar sorvete após o expediente, ajudando Clara com um problema doméstico, ouvindo suas histórias com paciência. Não havia promessas grandiosas, mas havia presença.
O comentário maldoso de Patrícia já não tinha força. A mulher que antes era vista como intrusa, agora era reconhecida como alguém que transformava tudo à sua volta com trabalho e dignidade. E numa manhã ensolarada, quando Clara subiu ao palco de um evento da empresa, apresentar um projeto de treinamento para mães solteiras, o auditório inteiro aplaudiu de pé. No meio da plateia, Leonardo e Sofia batiam palmas com orgulho. Clara respirou fundo, olhou para eles e sorriu. Não era mais a mulher humilhada no saguão ajoelhada para limpar a água derramada. Era uma profissional respeitada, uma mãe vitoriosa e, acima de tudo, alguém que havia encontrado força onde menos esperava. No final do evento, Sofia correu até ela e segurou suas mãos. Mamãe, a gente conseguiu, né? Clara se abaixou, olhando nos olhos da filha. Sim, meu amor, conseguimos. E enquanto caminhavam juntas pelo corredor iluminado, Leonardo se aproximou, unindo sua mão às delas. Não havia discursos nem promessas. Apenas a certeza silenciosa de que dali em diante seriam um time. Porque às vezes, tudo o que a vida pede não é perfeição, mas coragem para recomeçar e pessoas dispostas a ficar.